Nessa unidade, uma das atividades que a gente vai propor para os professores é justamente eles tentarem a aplicação de um desses dois jogos aqui, das propostas dessa semana. Então, eu gostaria de convidar vocês duas para explicar um pouquinho mais de detalhes desses dois jogos, através dos roteiros de ação que a gente vai estar trabalhando aqui. A gente poderia começar pelo jogo Célula Dentro, né? Você poderia falar para a gente, Carolina, quais assuntos o jogo Célula Dentro trata dentro da biologia? Eu sei que com certeza a evolução é um deles que está por trás aí, mas como surgiu o jogo e dá um pouquinho pra gente do contexto desse jogo. Nossa, como surgiu o jogo? A história do jogo começou lá no meu mestrado, eu tinha que fazer um trabalho final para uma disciplina que era popularização e divulgação científica da professora Tânia Araújo Jorge. E aí aquela ida para Niterói, naquela ponte toda congestionada, falei, por que a gente não aprende assim? Por que a gente não aprende construindo os conceitos? E aí o jogo ele tem é muito parecido com um jogo que eu jogava muito quando criança, adolescente, que chama Scotland Yard, que era que você tinha casos de detetive para resolver e pegava lá as pistas para resolver os casos da farmácia, no bar, docas. E aí eu falei, por que não criar um jogo com casos sobre biologia celular? Então o jogo foi pensado como um trabalho final para essa disciplina e desde então eu venho elaborando, não sozinho, o jogo ele foi elaborado com uma equipe grande, então como idealizador, coordenador junto dessa proposta eu coloco o professor Gutenberg Alves, que foi meu parceiro grande nisso daí, mas outras pessoas depois entraram na equipe, a Tânia Cardona, a Andréia Henrique Spões, a Leandra Melim, que depois fez mestrado em cima do jogo, o Maurício Luz, que orientou a Leandra Melim e ajudou no desenvolvimento de casos também, e foi importantíssimo para colocar o jogo no final, porque eu e o Guto, a gente sofre de um problema de nunca achava que o jogo estava o suficiente, que estava bom e não queria colocar. Sempre com muito teste em sala de aula. Sempre com muito, desde o início. Então, teve a Tânia Cardona, logo de cara, ela levou o jogo para a sala de aula. E, na verdade, quando a gente testou na primeira turma, a resposta que a gente teve, a gente fazia uma pergunta, você jogaria o jogo novamente? Gostou do jogo? Acho que era alguma coisa assim. E aí uma das alunas respondeu, não gostei, porque ele faz pensar muito. Aí eu falei, putz, era isso que a gente queria. Então, ótimo, que bom que ela não gostou, que bom que o jogo atingiu esse objetivo de fazer o aluno pensar muito. Porque era esse mesmo o nosso objetivo, de que o aluno construísse o conhecimento. Então, assim, o jogo foi elaborado de forma semelhante ao jogo Scotland Yard, com essa ideia de ter casos para eles pensarem em cima e que eles agissem como detetives nesse sentido. Então, ele se inicia com um caso, então a gente tem 5 casos diferentes, tem o caso Um por Todos, que vai abordar um pouco o tema da apoptose, ele vai discutir como que os dedos das mãos no feto ele é separado, como é que somem aquelas membranas interdigitais que funcionaria como a pata do pato, ficou horrível isso, mas a ideia é essa, como é que os dedos surgem, e aí vai falar sobre esse tipo de morte, que é uma morte silenciosa e fisiológica. Os casos são pistas que eles vão coletando durante o jogo? Desculpa, não, o caso é o que ele tem que resolver, então ele tem uma pergunta, como as células membranas entre os dedos de um feto desaparecem para que eles se formem, e aí eles vão coletando pistas para conseguir solucionar então, esse caso. Então, em cada momento, o professor tem uma opção, um leque de casos que ele pode trabalhar em momentos distintos. Que ele pode trabalhar em momentos distintos, com certeza. Então, tem esse caso, que é a morte celular. Tem um outro caso, que é o surfando na célula, que vem a ideia vem de patógenos que utilizam o sistema locomotor da célula para se locomover, e aí a gente introduz o tema desse sistema locomotor da célula, que é o citoesqueleto da célula, a partir de uma infecção viral. O outro caso é a Pérola do Nilo, que é aquele que eu descrevi anteriormente da história do Darth Vader, como foi possível, a partir de um único fio de cabelo, encontrar o criminoso e quem roubou a joia. E aí a gente brinca bastante com os nomes e com as técnicas de biologia celular. O outro do caso é sobre a membrana plasmática,
que como que se sabe que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Então, esse caso ele vai discutir a partir de estudos de Gorton e Grendel, de 1912, como é que eles chegaram à conclusão que a membrana plasmática era uma bicamada lipídica. E o que a gente propõe aqui, por último, aí eu vou explicar como que se joga mais com esse caso aqui, que é o que a gente vai trabalhar, que é o hóspede do barulho. Então, o caso hóspede do barulho, ele vai trabalhar com a ideia vai explicar um pouquinho a importância da mitocôndria para as células, e aí vai perguntar, no caso, você deverá descobrir como a mitocôndria surgiu nas células eucariotas. Então, o aluno, ele sai com essa pergunta. E eles saem da onde? Saem de uma instituição de pesquisa. Então, cada peãozinho lá vai estar numa instituição de pesquisa. Existem duas formas de jogar o jogo. Eu vou explicar primeiro a forma do aluno competindo, que foi a forma que surgiu. Então, ele vai com esse caso. Cada dupla, então a gente já pressupunha que tinha algum tipo de cooperação, cada dupla sai com essa pergunta e a primeira que responder ganharia o jogo. Certo. Então, ele vai lá e vai jogando. 3, 1, 2, 3. Aí caiu aqui exatamente na carta de sorte ao azar, que foi a que eu falei que os alunos sempre pediram, que eu nunca coloquei e que depois eu fui colocando. Aí estava lá. Você foi fagocitado, fica uma rodada sem jogar. Então, eles morrem de rir, adoram esse tipo de coisa. Aí o outro vai e joga e tira, não importa. Mas o fato é que quando ele cai nessas estruturas aqui, citoesqueleto, Golgi, membrana, matriz, ele tem cartas de pista. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a pista que ele vai coletar aqui na mitocôndria. E aí ele tem aqui a mitocôndria, ela apresenta duas membranas e mostra uma microscopia eletrônica de transmissão da mitocôndria. E aquela dupla, então, ela vai ter um caderno que ela vai poder anotar um pouco o conteúdo dessa pista. Então, ela vai anotar aqui o que tem de importante naquela pista. E ela vai pegando vários tipos de pistas. A ideia é que ela pegue as 10 pistas que estão no jogo. Então, tem aqui uma mostrando que células são capazes de fagocitar bactérias. As bactérias têm tamanho parecido com o da mitocôndria e elas consomem oxigênio. A mitocôndria tem DNA circular, assim como a bactéria. Então, você vai começando a dar informações Em cada pista, aparentemente, o aluno vai precisar interpretar, analisar, chegar a algumas conclusões, né? Então, assim, a gente, nas pistas, e cada pista, ele vai precisar interpretar. Muitas vezes, acho que nesse caso nem tem experimento, mas em alguns outros casos tem, mas todos eles a gente procura colocar gráficos, imagens que a gente usa para esse estudo de microscopia de fluorescência, microscopia de varredura, microscopia eletrônica. Então, ele tem que interpretar essas imagens, ele tem que ir juntando essas informações. Nenhuma pista sozinha ele é capaz de resolver o caso, mas com a associação dessas pistas. Então, Mais uma vez conectado com a ideia do ensino investigativo ativo que você falou no começo. Né? E aí depois, no final, aquela dupla tem que escrever a solução. Certo. A escrita da solução também é outra fase muito importante, porque permite com que o aluno consiga começar a escrever uma estrutura de argumentação. Certo. Porque a gente pede sempre, não adianta você colocar quem foi lá o criminoso, tem que explicar que evidências que levaram você a chegar àquela conclusão. Certo. Então, nessa solução, a gente analisa a narrativa que eles fazem e qual a estrutura argumentativa que ele usa para aquela solução que ele propõe. Então, por exemplo, na mitocôndria, ele vai falar, é muito bacana quando ele diz, primeiro, coisas bacanas que surgem do jogo. Às vezes, alunos que nunca participam da aula estão ali jogando ativamente. Então, possibilita que alguns alunos que não estão normalmente trabalhando estejam. A outra coisa, às vezes, a surpresa. Pô, mas peraí, a mitocôndria era uma bactéria. É muito inusitado isso. De fato, é muito inusitado. Certo. Você pensar que uma bactéria, ela foi fagocitada, não foi digerida e estabeleceu uma relação de endossimbiose dentro da célula eucariota. E que a evolução, ela não ocorre só por competição, mas a simbiose é uma força importantíssima também para a evolução. Certo. Então, abrange vários conceitos da biologia e o aluno tem que escrever depois uma solução sobre isso. Mas aí o que acontecia? O aluno, porque estava muito preocupado em ganhar, e aí o jogo pode ter esse problema, Certo. ele pegava menos pistas, ele não queria nem saber de coletar tudo, ele achava que já tinha resolvido e escrevia a solução e estava bom, porque ele tinha que escrever antes do outro.
E aí a gente começou a tomar conhecimento de um outro tipo de jogo, que são jogos cooperativos. Certo. Que é a ideia de que E às vezes o aluno ficava frustrado, pô, eu não ganhei, e etc. Então tem vários problemas da competição em sala de aula. E a nossa escolha, então, foi tentar trabalhar de forma cooperativa, que é o quê? O aluno não tem que competir. Ele tem o desafio lá do caso, do problema proposto, ele tem que solucionar aquele caso. E ele tem que cooperar para jogar. Agora, como é que você tira a competição de um jogo e mesmo assim continua o jogo sendo divertido? Esse foi o desafio da Leandra Melim, no mestrado dela, a gente tentar estudar isso daí. E aí a gente jogou o problema para os alunos. Olha, vocês têm como desafio o tempo. Vocês têm 20, 30 minutos para coleta de pista. Como é que vocês se organizariam? E aí a gente foi começando a pensar no que seria a forma cooperativa. O que a gente tem hoje é o seguinte, cada dupla joga com um peão. E cada dupla lê as informações e o tempo é limitado. Então ela lê uma parte da informação. Então, por exemplo, uma dupla pega 4 informações, outra pega 2, outra pega Certo. 4 pistas. E aí tinha outra coisa. Tem que ter alguém para organizar isso daí. Aí a gente estabeleceu a figura do aluno que a gente chama banqueiro, que é aquele aluno que dá a pista para a dupla, mas pega de volta. Por que a gente escolheu pegar de volta a pista? Porque a gente acha muito importante o aluno começar a desenvolver a parte escrita. Certo. Então, tentar pegar o que tem na pista, escrever ele no caderno de anotação e voltar. E aí, a gente estabeleceu a figura do aluno banqueiro, que podia fazer parte da pista, mas ele tinha que entregar e pegar de volta. Aí, gente, aí é engraçado, né? Se dá o poder para o aluno, alguns até cronometravam, ó, já passou 2 minutos você com a pista, pode devolver. Que eles já desempenham maravilhosamente essa função. E aí eles pegam as duplas em separado, depois de 30 minutos eles devolvem as pistas todas, e aí eles têm que discutir entre si para chegar à solução do caso. Então, o que a gente fez aqui que tem em comum com o ensino cooperativo? A gente tem a divisão de tarefa. Certo. Então, quando a gente trabalha em grupo, em sala de aula, você pode trabalhar com jogo, com estudo dirigido, com seminário, qualquer coisa, você pode trabalhar em grupo. Não necessariamente aquele grupo é funcional. E uma das coisas do grupo não ser funcional é quando você não tem divisão de tarefa clara, quando cada um não se sente, tem uma responsabilidade individual pelo grupo. Quando você divide o grupo com responsabilidades individuais, você evita um pouco o que a gente chama de o aba, aquele cara que fica lá e que não está nem prestando atenção que aquilo ali está acontecendo. Então, nessa estratégia do jogo, a gente também testou a estratégia que a gente chama de colaborativo, que é o simples de trabalhar em grupo, sem divisão de tarefa. E aí o que a gente via que ele chegava, quando a gente analisava as respostas deles, eles acertavam a resposta, a estrutura da resposta, ela tinha uma menor qualidade que a estrutura da resposta do grupo que trabalhou de forma cooperativa. Mas quando a gente perguntava de forma individual para os alunos, numa situação relacionada, numa pergunta relacionada, que a gente colocava as características das organelas e perguntava qual dessas outras organelas que vocês imaginam que tenha também surgido por endossimbiose, eles não conseguiam acertar. Certo. Por quê? Eles não participaram ativamente do processo. Eles Certo. não tinham responsabilidade individual. Então, assim, vem aqui também toda a literatura em cima de ensino cooperativo, que se distingue da colaboração em sala de aula, por justamente você trabalhar com responsabilidade individual e divisão de tarefa. E aí, finalmente, para a gente manter o lúdico, a gente incorporou a carta de sorte e o azar que os alunos me pediam há 1000 anos. Certo. E aí a gente viu que por que no final das contas eles perguntam por que jogar se depois a gente vai juntar as informações? E aí, de alguma forma, magicamente, essa carta de sorte e o azar deu certo, eles funcionavam, eles sentiam vontade de jogar no tabuleiro. E depois a gente perguntou para eles, foi legal, as mesmas perguntas que a gente fazia, como foi? Foi motivador? Atrapalhou o fato de você não ter competido? Muitas vezes eles nem notavam isso daí. E o mais interessante de tudo foi quando a gente fez uma situação que a gente nunca tinha pensado para o jogo, que é, então tá, vamos comparar a cooperação com a situação de competição mesmo, individual. Certo. E aí botava eles para competirem individualmente. Foi tão difícil para eles que eles começavam a passar cola, um para o outro, mas assim, por debaixo da cadeira, assim, a gente vê, assim. E no final das contas eles estavam competindo para ver quem que ia escrever a solução. E o que é bacana é que quando a gente analisou isso daí, a resposta deles, e é importante a gente falar, a gente analisou as respostas deles da solução, mas depois da solução, aí vem um papel fundamental do professor, que eu não falei até agora do professor. Tá, e o professor em sala de aula?
tá? Ele primeiro tem que explicar. Dividir já os grupos, às vezes é mais fácil você dividir até antes, para eles já saberem que eles vão jogar, vão dividir em duplas e já virem com aquela expectativa. A gente acha que o ideal é jogarem 6 alunos por tabuleiro, nem 8. Mas, enfim, dependendo da situação, você vai ter que jogar mesmo com mais gente por jogos, por tabuleiro. O professor, os alunos, eles têm, às vezes, uma preguiça de pensar em cima de determinado conteúdo. Então, ele, por exemplo, ele vai pegar aquela pista e vai virar professor logo de cara e falar: professor, eu não entendi o que está dizendo aqui. E se o professor disser a resposta, acabou o sentido do jogo. Então, assim, é muito importante o professor instigar a discussão dentro do grupo. Eu até brinco com eles, tem uma carta aqui, peça ajuda ao professor. Eu falo assim: você pegou uma carta de peça ajuda ao professor? Então discute com o seu grupo, você tem seu grupo justamente para isso. E aí, o professor tem um papel fundamental no final. Acabou, todo mundo entregou a solução, agora vamos discutir. E aí o professor, ele vai discutir o conteúdo das pistas, ele vai ver como é que as pistas se relacionam, tirar as dúvidas dos alunos e elaborar com eles, então, essa solução final e discutir com eles qual é essa estrutura argumentativa que se espera numa solução. Certo. E se eles chegaram ou não, e por que alguns grupos chegaram ou outros não chegaram. E aí que ele vai poder fazer a ponte, inclusive, com o conteúdo que ele está ministrando em outras aulas, com outras estratégias. Né? E assim, o que é bacana, Daniel, também, é ver que assim, depois que o professor fez essa discussão, a gente faz essa pergunta relacionada. Então, teoricamente, se ele não entendeu no jogo, ele pode aprender coisas com o professor. Certo. E aí o que a gente vê, assim, que aumenta um pouquinho. Mas assim, quando você joga individualmente, ele consegue responder isso aqui. Aí, quando faz a pergunta relacionada, depois da discussão, aumenta um pouquinho. Eu posso mostrar depois o gráfico disso daí. Quando se joga em grupo, e aí tem o potencial, que nem eu sabia, tinha lido tanto a literatura. Quando se trabalha em grupo, o potencial de se aprender com o outro é enorme. Certo. E aí, então está individual aqui, quando se trabalha em grupo, é isso aqui. E aí, quando o professor explica, eles entendem, às vezes, um pouquinho mais. Então, assim, falando novamente, a importância de se trabalhar. E aí virou também uma linha de pesquisa a mais, a minha, o ensino investigativo, o ensino através de jogos e o ensino cooperativo. Porque hoje em dia eu imagino que a melhor forma de se aprender também é com o outro. Certo. Colocando eles num grupo funcional. Um grupo que tenha claro, específico, qual é a função de cada um dentro daquele grupo. Isso aí foi, então, um trabalho imenso, que foi o trabalho de tentar entender como é que você faz um jogo e continuar sendo divertido. E os alunos dizem que continua sendo divertido. De vez em quando eles pedem para competir. E aí, por isso que a gente colocou, quando a gente elaborou o jogo, por mais que a gente hoje acredite que não é a melhor forma de se jogar, competindo em sala de aula, até porque a vida, a gente já tem 1000 situações que a gente tem que competir, então é um pouco de filosofia também de vida, não só de você acreditar na cooperação, mas também um pouco de filosofia de vida. Tem um quadro do Calvin, que eu depois mostro para vocês. Mas é assim, a gente colocou aqui a opção, a regra jogando contra o relógio, certo. Que é isso, o desafio é o tempo, não é o outro. E depois a regra, e explica o porquê disso daí no caderno do professor, e depois a regra competindo mesmo, jogando competindo. E aí a gente vai no caderno do professor um pouquinho discutir qual o objetivo do jogo, célula dentro, qual o objetivo pedagógico do jogo, qual o papel do professor antes, durante e depois do jogo, por que jogar de forma cooperativa, quando jogar o celular dentro. Então a gente faz um quadro, você me perguntou quando jogar, que a gente vai listando cada caso que tem aqui, o objetivo, o problema proposto, ele não pode ser colocado, ele tem que ser planejado quando jogar, os temas abordados e as sugestões. No sentido de quando ele entra no currículo. Isso, a gente colocou aqui sugestões de quando jogar, mas a verdade é que o professor é que ele sabe melhor. Certo. E assim, esses são os casos que estão aí nessa caixinha, mas outros casos estão sendo desenvolvidos e a gente faz o convite também dos professores desenvolverem casos. Daí está no trabalho aí de pesquisa do Colaborabio. Certo. Isso eu ia te perguntar, como que o professor vai ter acesso ao jogo, tanto o jogo físico, existe algum site, algum local que ele pode pedir o jogo de tabuleiro? É um jogo que já foi publicado oficialmente?
Então, o jogo, ele já foi publicado, tem mais pesquisas que estão ainda na gaveta que a gente não publicou, essa pesquisa da Leandra ainda foi publicada em anais de congresso, mas ainda não em um artigo. Então, o jogo, Daniel, ele está disponível para download gratuito pelo site, pelo celuladentro.com.br, e a gente tem alguns exemplares ainda para doação para a escola, dele em caixinha, porque a verdade seja dita que a caixa encanta. Quando o aluno, você chega com uma caixa assim, com jogos, os alunos, nossa, uau, mas que jogo é esse? Primeiro eles acham que vão jogar um jogo, sei lá, War, imaginação, esse vão dar célula dentro, opa, é um jogo de biologia. Uma coisa que eu tenho para falar também, que como eu dou aula na faculdade, a gente foi, né, por que não jogar com os alunos da faculdade? Tem um caso especificamente, que é o Surfando na Célula, que introduz a história do citoesqueleto da célula. A gente foi testar, foi usar na faculdade e assim, a nossa surpresa foi que os alunos da faculdade, quando a gente estava testando inclusive esses tipos de estratégias entre competição, cooperação e colaboração, eles eram menos críticos até, eles adoravam tanto o jogo, que eles eram menos críticos que os alunos do ensino médio. Eles gostavam do jogo, não importava se era colaborativo, se era cooperativo, se era competitivo. Então, assim, o jogar para o aluno da faculdade também é importante. Certo. E aí a gente sempre fica só naquele dilema. Enquanto eu estava jogando aqui, eu estaria, de repente, falando um monte de conteúdo, quanto que você Certo. deixa. E aí eu vou colocar assim, meia culpa, porque eu outro dia fui no Instituto Federal, lá no Acre, e aí, quando eu fui apresentar uma oficina sobre o jogo, eles tinham jogado todos os casos do jogo. Eu falei, eu não jogo com os meus alunos todos os casos do jogo. Eu falei assim, que vergonha, eu devia usar mais em sala de aula, também na universidade. Certo. Então, assim, é um jogo que a gente testou muito no ensino médio, viu que tem uma aceitabilidade muito grande, e na faculdade também a gente tem tido esses bons resultados.